Vamos ler a palavra e depois, ao final, eu vou chamar aqui o Marcelo e o Chico para a gente orar, mas antes eu quero ler em em Hebreus, no capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Prestem atenção, eu vou praticamente só ler, então prestem atenção. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não veem, que não estão presentes no imediato como concreção, às vezes nem presentes na nossa dimensão, são apenas certezas invisíveis de coisas que ou existem no mundo invisível ou materializar-se-ão como realidades no nosso mundo. E nós já sabemos disso antecipadamente. Fé. Aí prossegue. Pela fé, os antigos obtiveram a validação de que caminhar na fé faz toda a diferença. É o que significa dizer, pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. A gente logo lê isso com cabeça religiosa e fica dizendo, pensando que onde eles passavam o pessoal dizia, olha, aquele homem ali tem um testemunho lindo. Não. O que se está dizendo é, foi por causa da fé que os homens da antiguidade receberam a validação de que andar pela fé era real e concretamente melhor do que tudo. Pela fé, nós entendemos. Porque a fé não ajuda você a entender equações de matemática, não ajuda você a não ler história e aprender história, não ajuda você a não se aplicar e se tornar, então, exímio naquilo que você não se aplicou. Mas tem uma dimensão do entendimento que a lógica e todos os equipamentos do pensar não alcançam. Por isso se diz, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Num mundo em que o universo conhecido era criado por gigantes cósmicos, por todas as coisas que vocês puderem imaginar, chegam esses indivíduos do nada e entendem que todas as concreções universais vieram do nihilo, do nada. Por isso, o verbo usado para criou Deus, no hebraico bara, que significa criar ex nihilo, tirar do nada, arrancar do não existente. O que a física moderna luta até hoje e não consegue alcançar quando ela vai chegando no que ela pensa que são os berços primordiais da humanidade. Eles esbarram numa outra singularidade, que remete para uma outra singularidade, agora já remete para universos paralelos. Entendemos que tudo que existe foi arrancado do nada absoluto pelo desejo, pelo logos, pela palavra. Pelo espírito criativo e criador infinito daquele que é de si
e em si mesmo. Mistério absurdo e absoluto. É espírito, é verdade e é amor. Por isso é palavra. Não havia nada, mas Deus é. Não havia nada, mas é amor. Deus é amor. Entendemos que pela palavra que é, todas as coisas ganharam a lógica da concatenação, da sinergia e da sincronicidade de ser, a qual nós batizamos pelo nome de natureza. Pela fé, Abel, filho de Adão, o segundo, ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que o seu irmão primogênito Caim. Porque é pela fé que se acessa a Deus. E por nenhum outro sentimento, mecanismo ou potencial, porque tudo mais é finito. É só a fé que lida com o impossível, com o infinito. A fé não tem teto, a fé não tem limite, a fé não tem fundo, a fé não tem parede, a fé não tem obstáculo, a fé não tem o último arrazoado de nenhuma lógica. A fé é. Por isso, somente pela fé se pode se relacionar com o infinito, com Deus. A fé é a mão do Espírito. A fé é aquilo pelo meio do que eu me aproprio de tudo quanto de Deus me possa vir. E também é somente pela fé que eu posso viver, me mover e existir, mesmo quando eu ainda não creio em Deus. É a pulsão essencial da vida, que é fé, que faz até o ateu se levantar para trabalhar com esperança e trazer comida para sua prole. Por isso, pela fé, Abel ofereceu o que era mais excelente a Deus do que qualquer oferta que se pudesse fazer, porque somente pela fé se pode acessar o absurdo, o impensável, o impossível, que é Deus. Por meio da fé, também, depois de morto, Abel ainda hoje fala. Prova disso é que eu estou aqui me lembrando dele a vocês, milênios e milênios depois. Não por causa da oferenda colorida de Caim, mas por causa da convicção cruenta e simples que aquele homem Abel carregou no coração, de que para cobrir a incoerência essencial do seu ser, nada que as suas mãos produzissem seria suficiente. Por isso, intuindo o Cordeiro Eterno imolado antes da fundação do mundo, o sacrifício do amor que criou todas as coisas, ele imolou um cordeirinho no altar e pela fé disse: ó Pai, cobre-me. E o Senhor disse: este é mais excelente do que qualquer outro. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, transcendido para não ver a morte. Nunca mais foi achado porque Deus o trasladara, porque a fé transcende a morte. De fato, minha gente, sem fé é impossível agradar a Deus.
Não há nada que você faça, o dinheiro que você traga, a novena, a frequência, a crença, a reza, a repetição, a promessa, o sacrifício, a mecânica, qualquer coisa, nada. Tudo cai a quem? Tudo é barganha, tudo é troca. Menos a fé, porque a fé não chega propondo negociatas, a fé simplesmente chega e diz: eu creio que tu és, eu creio em quem tu és, eu creio que em ti existe misericórdia para mim. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus é. E para crer que Deus é, não se chegará aí por nenhuma comprovação da lógica, nem da ciência, nem de laboratoriedade, nem de qualquer concatenação ou sistematização. Tudo isso é finito, tudo isso é bobo. É só pela fé que eu acesso o que minha mente não acessa, minha finitude não alcança. A fé me projeta para além de mim, para além do universo, para além do cosmos, para além dos limites. Tudo é possível ao que crê. Pela fé, Noé foi divinamente instruído, porque quem crê recebe instruções divinas. A fé abre os portais da intuição, da percepção. A fé nos desobstacula, nos desintoxica do lixo imediato dos sentidos. Nos permite ver o que está para além dos olhos, ouvir para além dos ouvidos, conceber para além da imaginação. Divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, fabricou uma arca, a arca do ridículo, durante décadas e décadas, para a salvação da sua casa, pela qual ele, Noé, condenou o mundo das monstruosidades, dos nefilins, dos híbridos, dos deuses monstruosos, das sociedades produzidas pelo casamento entre os homens e os anjos rebelados, que transformaram o mundo pré-diluviano num avant-première do inferno, razão pela qual tudo teve que ser lavado, afogado e sepultado, para que surgisse a chance de uma humanidade que chegasse até nós. Do contrário, a humanidade teria ficado inviabilizada há pelo menos 6, 7 mil anos atrás na civilização humana. Pela fé, Abraão, há 3.000, quase 4.000 anos atrás, há 4.000 anos atrás, quando chamado por uma voz que não tinha nome, uma voz que não se chamava de Javé, Yavé, Yoshua, não, uma voz invisível, Abrão, Abrão, Abrão. Assim, então, ele se chamava. Em Ur dos Caldeus, que era a Nova York do mundo de Abraão, onde se fazia raiz quadrada, raiz cúbica, onde cálculos matemáticos sofisticadíssimos eram feitos,
onde ciências médicas avançadíssimas estavam presentes, nós pensamos que esse pessoal aqui era idiota. Idiota é quem vive aqui em volta de nós. Eles sabiam fazer, nós apertamos botão e as coisas acontecem. Alguns sabem, nós não. Eles sabiam fazer tudo. Abraão ouviu a voz que dizia: vem, recebe uma herança que eu te darei num lugar que tu não sabes aonde é, mas vai sem saber aonde é, crendo apenas que eu vou contigo. Pela fé, Abraão se levantou e foi. E você diz que você tem fé? Pela fé, sem queixas, sem dizer, ai meu Deus, que falta de segurança, não tenho casa própria, vou organizar o movimento dos sem terra de Canaã. Peregrinou sem chão na terra da promessa, na terra da voz, como em terra alheia, que não era dele, terra de gigantes, de Zemumins, de Zebuins, de filhos de Zefilins, de Refaíns, de culturas loucas e sanguinárias. E a voz dizia: eu te farei habitar esta terra, e mais do que essa terra, eu te farei herdeiro de uma pátria imortal. Mas ele tinha que andar batendo continência para homens grandes, para gente doida. Mas sabendo que ele andava num chão de promessa mais forte do que os braços e as espadas dos seus dominadores. Não sabia quando seria, mas era uma questão de tempo. E se não fosse para ele, seria para a sua geração. Mas que seria, seria, tanto no céu quanto na terra. Sabia. Por isso peregrinou com seus filhos, porque aguardava a cidade cujos fundamentos Deus é o arquiteto e edificador, a esperança do eterno, lhe dava alegrias concretas de andar no chão das promessas terrenas, sem medo, sem amargura, sem murmurações. Pela fé, também a mulher dele, a própria Sara, com 90 anos de idade, sem menstruar há décadas, não obstante a sua idade tão avançada, teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa de que ela seria mãe, e pela fé ela concebeu. Por isso também de Abraão, aliás, já broxa, de 100 anos, amortecido é uma palavra poética para dizer impotente, broxa, arriado, de um cara já irressuscitável. Por isso é que Abraão virou o símbolo do homem que crê na ressurreição, conforme Romanos 4, porque a ressurreição aconteceu no membro dele. Vocês estão pensando que a brincadeira é minha? Não é não. É Paulo que diz, é Hebreus que diz. Ele creu naquele que ressuscitava os mortos. Por isso disse: Deus, me fortalece. O Senhor disse: levanta. Aí pronto, a ressurreição aconteceu. Foi assim que Abraão aprendeu sobre a ressurreição. Foi nele. Isso não é possível. Isso aqui... Ai, meu Deus, a morte foi vencida. Pela fé. Saiu do brocha uma posteridade. Cara, todos os gênios da terra. O último grande maluco que saiu do brocha se chamava Einstein.
E quase todos os outros grandes criadores e inventores da humanidade saíram do sêmen do morto pela fé. Ironia divina, fé é ironia de Deus. Todos estes morreram na fé. Abraão, Isaac, Jacó, essa moçada toda, sem ter obtido as promessas terrenas. Abraão morreu e estava lá, gigante para todo lado, Isaac, Jacó, depois os filhos do Jacó, meu Deus, parecia que tinha dado tudo errado, com a exceção de Benjamim e de José, os outros 10, meu Deus me livre, Deus me livre. Graças a Deus eu não tive as agonias de Jacó com os meus filhos. Que miséria. Aí ficam lá no Egito 430 anos, promessa nenhuma se cumprindo, tudo indo para mais distante, mas olha só o que se diz a respeito deles. Morreram na fé sem ter obtido a promessa, vendo-as, porém, de longe. Cada filho que nascia era uma concreção da promessa, nada tinha se realizado, mas enquanto houvesse filhos daquela esperança, a promessa estava viva. Saudava-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, continuava a jornada, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria superior. E, na verdade, se lembrassem, se tivessem saudade das terras anteriores, de Ur dos Caldeus, de onde antes tinham estado, se tivessem lembranças saudosas de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar para lá a hora que quiseram. Mas a fé anda para frente, ela não retrocede. Por isso foram apelidados de hebreus, Apiru, aqueles que seguem adiante cruzando novas fronteiras. Mas agora, esses que andam assim, aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles. Deus não se envergonha deles. De ser chamado seu Deus. Porquanto lhes preparou uma cidade. Gente de fé. É gente para a qual Deus diz, neles eu tenho todo o meu prazer, sem fé é impossível agradar a Deus, portanto, com fé, Deus se agrada. E diz, em mim, para vocês, há muitas moradas. Lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, quando Deus disse, oferece Isaque, teu filho primogênito, que nasceu do milagre da ressurreição, da tua brocheza, oferece-o no altar como um cordeiro, mata-o. Estava mesmo Abraão para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, acerca de quem se havia dito, em Isaque, Abraão, será chamado a tua descendência. Mas ele ia baixar o cutelo e matar Isaque, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo de entre os mortos. Ele já tinha visto a primeira ressurreição. Se quem fez essa aqui faz todas. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar dos mortos. Por quê? Porque ele creu em Deus. Quando Deus disse, eu te darei uma posteridade, ele creu. E Deus jurou por si mesmo e não se arrependeria. E Abraão intuiu o
pacto que a fé tinha gerado entre ele e Deus. Portanto, se Deus dissera, em Isaque será chamada a tua descendência, e depois Deus dissera, oferece Isaque a mim num altar e o imola, a lógica da fé seria, aquele que disse que meu filho é o herdeiro das promessas e me manda imolá-lo, ressuscitá-lo-á dos mortos. De onde, figuradamente, Abraão o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que estavam por vir. E algumas delas, se eu tivesse tempo, vocês iriam ver como definem todo o conflito histórico entre judeus ou hebreus primeiro, israelitas depois e judeus depois, mas é a mesma linhagem. E de um outro lado, Moabe, Edom, Amor, que hoje são os árabes todos, filhos de Ismael e filhos de Esaú. Nas bênçãos, nas falas proféticas que Jacó fez, abençoando, que Isaque fez, abençoando Jacó e Esaú, a história inteira desses últimos quase 4.000 anos de civilização do Oriente Médio estão meticulosamente descritas nos seus arquétipos de personalidade coletiva. Chocante. Pela fé. Contou a história que viria. E mais do que isso, pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou a cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, aquele que governou o Egito, vendido pelos irmãos cretinos, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, que só aconteceria 430 anos depois de José, dizendo, o Senhor meu Deus vos tirará daqui, quando vos tirar, não deixem para trás nem os meus ossos. Pela fé, 430 anos depois, veio Moisés, filho de hebreus, oprimidos por egípcios, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era bonita. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei que dissera que todo filho masculino dos hebreus seria morto. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó. Seus pais, pela fé, enfrentaram o absurdo e acreditaram na vida. E botaram seu filho na corrente do Nilo. E foi cair nas mãos da filha de Faraó, pela fé, educado nos palácios de Faraó, em todas as ciências do mundo antigo, em astrologia, em astronomia, em feitiçaria, em magia, em matemática. Era toda a ciência dos egípcios. Todo o arsenal de guerra, toda a ciência médica, toda a capacidade extraordinária que eles tinham, e arquitetônica, educado na melhor educação para ser gestor do Egito, recusou por causa da fé, do vislumbre de quem ele era, de que ele servia ao que não construía pirâmides, ao que construía santuários no coração. Pela fé ele recusou a glória do maior império da antiguidade, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, porque a fé nos coloca com o poder de fazer as escolhas contra a lógica da terra, contra a lógica do mundo, contra a lógica do dinheiro, contra a lógica do marketing, contra a lógica da política, contra a lógica das espertezas.
preferindo, todavia, ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir a transitoriedade dos poderes e prazeres do pecado. Porque na sua fé ele considerou o que viria a ser o opróbrio de Cristo, quando disse também pela fé aos filhos de Israel: o Senhor Deus vos proverá um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis, ele vos salvará. Ele, pela fé, considerou o opróbrio de Cristo maior do que as riquezas e os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão da misericórdia de Deus. Pela fé, ele, Moisés, abandonou o Egito, largou. Fé dá poder para a gente abandonar coisas, abandonar tesouros, abandonar poderes, abandonar importâncias, abandonar significados mundanos, abandonar oportunidades humanamente imperdíveis, mas que para nossa alma podem ser a destruição da essência de nós mesmos. Muitas vezes, pela fé, tem-se que abandonar Egitos, sem ficar amedrontados com ameaças nem com cóleras, antes permanecer firmes como quem vê o invisível, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não veem. Pela fé, Moisés celebrou a Páscoa, o derramamento do sangue, a remissão dos pecados, a redenção, a cruz, a propiciação, a cobertura sobre os pecados de todo aquele que crê. Pela fé atravessou o Mar Vermelho como quem em terra seca, atravessou como quem atravessa a morte, atravessou o Mar Vermelho como quem passa por um portal. Pela fé ruíram as muralhas mais antigas do mundo, as de Jericó. Apenas depois de rodeadas por 7 dias, com trombetas e louvores, cânticos e grito súbito, cai tudo, menos a parede da casa de Raabe, a prostituta, que ajudou pela fé os espias que em Jericó entraram. Que demolição mais seletiva! Caiu tudo, menos a muralhinha da Raabe. Pela fé, Raabe de Jericó, a prostituta de Jericó, que acolheu os hebreus que foram ver a cidade, espiá-la, e creu que aquela civilização estava acabando e uma nova estava começando. Essa meretriz não foi destruída por causa da sua fé, porque acolheu em paz os espias. E que mais direi eu ainda? Certamente me faltará tempo. Me faltará tempo, com certeza. 8:45, me faltará tempo. Para ele também. Ele diz: e que direi eu mais ainda? Preciso dizer mais alguma coisa? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão. Lembram desse cara pela fé? E de Baraque, surtado, que entregou a filha como sacrifício, se ele voltasse com sucesso da guerra impossível de ser vencida. O primeiro que aparecer na minha frente eu vou oferecer a Deus como holocausto. Coitadinho, pensou que a gente oferece gente querida a Deus. Abraão não queria, brigou contra Deus até quase a morte, ofereceu em relutância, mas não foi espontâneo. O Senhor quer levar Isaac? Não. Baraque fez assim, mas o Senhor é misericordioso. E até na loucura da primitividade da sua fé,
só porque tinha sido na ignorância, mas tinha sido sinceramente fé, ele foi justificado. E Sansão ia ser disciplinado de qualquer igreja evangélica. Aquele bicho saradão, que não podia ver uma mulher que ficava doidão. Sansão, meu Deus. Mas Sansão era o Neandertal da fé. Era a fé em estado de brutalidade. Era a fé em motion. Sansão. Porque Deus também usa os estúpidos. E que direi eu sobre Jefté? Aliás, Jefté que ofereceu a filho pobre do Baraque, fica fora dessa. E de Davi. Ixi, se fosse falar de Davi, vocês não iriam aguentar. E do profeta Samuel. E dos profetas de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Ageu, Sofonias, Zacarias, Obadias, todos eles, até Malaquias e João Batista, e os que não são nomeados e presentes, e que foram pessoas de fé, os quais, somente por meio da fé, subjugaram reinos. Quando o Senhor dizia, nesta batalha não vos movereis. E Ezequias, por exemplo, dizendo, ó Deus, ouve. E o Senhor dizendo, fica quieto. E no dia seguinte, 185 mil dos líderes oficiais apenas do exército de Sinaqueribe morreram seletivamente entre o generalato e o capitaneado. Ninguém abaixo do ranking morreu. Foi uma praga seletiva, overnight. No dia seguinte, toda a liderança do exército de Sinaqueribe morta em volta de Jerusalém. Pela fé. E centenas de outras ocorrências. Pela fé, eles praticaram a justiça. Obtiveram promessas impossíveis. Fecharam a boca de leões, como Daniel, em silêncio. E extinguiram a violência do fogo, como Sadraque, Mesaque, Abidênego. Escaparam ao fio da espada, como muitos deles. E da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos, poderosos em guerras fracas, puseram em fuga exército de estrangeiros, tocando trombetas, batendo panelas, loucos da fé, mulheres. Algumas delas receberam pela ressurreição seus maridos, seus filhos, seus mortos. Alguns, por outro lado, por causa da fé, foram torturados e aguentaram a tortura. Porque se a fé faz o impossível acontecer, a fé também me dá força, coragem, natureza, poder, rigidez, confiança para suportar o impensável. Pela fé, alguns aguentaram ser torturados, não aceitando resgate, nem barganha, nem suborno, nem negociação com suas consciências, porque queriam obter superior ressurreição. Outros, por sua vez,
passaram pela prova de escárnios, açoites, algemas, prisões, humilhações, mentiras, ultrajes. Pela fé, outros foram apedrejados com pedras, apedrejados com palavras, apedrejados com privações, cerrados pelo meio, como Jeremias, uma banda para lá, como Isaías, uma banda para lá, outra para cá, mortos ao fio da espada, decapitados como Batista e muitos outros. Pela fé andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, todos da teologia da prosperidade. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, sem chão, sem casa, andando, subindo e descendo montes, dormindo em covas, refugiando-se nos antros da terra. Ora, estes que obtiveram um bom testemunho, a validação da fé, de que existiram para vingarem o amor de Deus neste mundo, para sabotarem a incredulidade, para ruírem as estruturas do ceticismo, para desmontarem as presunções das lógicas definitivas, que viveram para contrariar as estatísticas apenas do possível, para revolucionar o universo dos medíocres e para gargalhar na cara da própria morte. Todos estes que obtiveram esse bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, as concretizações das fisicalidades de tudo que creram, de tudo que almejaram, de tudo que esperaram. Tomaram posse de muita coisa, não de coisas materiais, mas de relações, de construções invisíveis. Fizeram pontes, fizeram vínculos, cortaram pontes, aterraram abismos, abriram portas, provaram ao mundo que o poder vem de dentro, que a força emana do coração, que as grandes construções são pensamentos de amor que se transformam pela fé em encontros de vida, em posteridades de esperança, em produção de filhos que carreguem a genialidade da graça, da fé, da esperança e do amor no coração. Todos esses partiram sem terem visto a concretização de todas as promessas, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Falando agora de mim, de você, e não mais de Abraão e dos outros. Está dizendo que Deus deixou uma parte daqui para a gente. Por haver Deus provido coisa superior para o Caio. Já que vocês têm medo de se incluir, eu não tenho não. Eu sou um personagem da Bíblia. Eu decidi aos 18 anos que não é porque eu não tinha nascido no tempo em que esse livro estava sendo escrito que eu ia ficar fora dele, não. Eu sou um personagem dele. Jesus é que me incluiu. Quando disse, Pai, eu rogo não só por esses que estão aqui comigo agora, mas também por todos aqueles que vierem a crer nessa palavra, incluindo o Caio. E aqui de novo diz, por haver Deus provido coisa superior a respeito de gente como o Caio. Para que aqueles
sem mim, sem você, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Porque existem coisas que Deus está revelando agora, que não revelou a Abraão, nem a Isaque, nem a Jacó, nem a Davi, que Isaías viu de longe, que até João Batista viu de longe. Mas Deus, diz Paulo, não revelou pelo Espírito. Hoje. Porque está escrito, aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram e que nunca subiu ao coração de homem algum, isto Deus tem revelado para aqueles que o amam. E Paulo prossegue dizendo, pois Deus nolo revelou pelo Espírito, a saber, o mistério oculto de tempos e eras, agora revelado, que é Cristo em mim, a esperança de toda glória, que é o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo, que é a convicção de que nós fomos pré-ordenados em amor para nos tornarmos feitura de Deus, herdeiros não de estrelas, herdeiros da natureza divina, herdeiros não de galáxias, não de legos cósmicos, herdeiros de Deus, da natureza de Deus, do amor de Deus, do ser de Deus, filhos de Deus. Essa é a plenitude. Pai, e o meu desejo é este. Eu em ti, tu em mim, eu neles, eles em nós, para que vejam o amor com que me amaste e a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. Pela fé, não é pela crença. Pela crença, não vale a pena. Pela fé, já está feito. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não veem. Quem anda pela fé já tomou posse até do que não é, porque pela fé o que não se tornou em mim já é.